desenvolver este início de ano, essa renovação de votos, como disse o nosso irmão. E eu escolhi para a noite de hoje fazer a leitura de um dos trechos mais bonitos do Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus. Por que ser um dos trechos mais bonitos do Evangelho? É quando Jesus se proclama como nosso irmão que nos consola, que nos auxilia, que nos envolve. Jesus está comprometido com cada um de nós desde o momento da nossa criação. Jesus, governador do nosso planeta, irmão mais velho, querido, que toma conta das nossas vidas, nos auxilia, torce por nós, torce pela nossa melhora, torce pela melhora do nosso planeta. E quando a gente fala em planeta que se transforma, em planeta que passará a ser planeta de regeneração, nós estamos falando de nós espíritos que nos transformamos, nós espíritos que vamos nos tornando melhores a cada dia, nós espíritos que vamos progredindo, porque o planeta, ele se faz de nós, e com a nossa melhora, o nosso planeta também melhora. Início de ano, renovação de votos, vontade que as coisas sejam diferentes, há sempre a expectativa na troca de ano, isso faz parte da nossa cultura. Será que a gente dorme dia 31 e acorda dia 1º de janeiro diferente? Há uma transformação, há uma fada madrinha que passa por nós e nos transforma de gata borralheira a Cinderela. Aí a gente acorda mais maravilhosa, a gente acorda pessoa boa. É isso que acontece. É por isso que nós criamos tantas expectativas. Nós dormimos de um jeito e acordamos de outro? Sim ou não, gente? Não. Nós dormimos do mesmo jeito e acordamos da mesma forma. Só mudamos se a vontade partir de nós. Podemos dormir e acordar de outra forma se nós trabalharmos com o nosso sentimento e com a nossa vontade de que aquele dia seja de outra forma. Assim como nós podemos fazer a qualquer momento da nossa existência. O recomeçar, ele faz parte de nós. A oportunidade de recomeço, de caminhar, de renovar os nossos votos, os nossos passos, a nossa vontade, é inerente de nós. Deus, ao nos criar, Ele nos ofertou essa vontade, essa chama que nós carregamos dentro de nós, que nos chama, que nos busca. É por isso que a gente quer sempre coisas novas, coisas melhores, porque nós fomos criados para sermos perfeitos, para vivermos na harmonia da paz e do amor. Só que essa harmonia de paz e de amor que nós tanto ansiamos, ela não nos é dada, ela é conquistada por nós no nosso caminho evolutivo. E Deus, ao nos criar, Ele nos oferece todas as potencialidades para nós atingirmos essa vontade, esse desejo. E Ele nos dá algo chamado livre-arbítrio. O que é o nosso livre-arbítrio? As nossas escolhas. Nós escolhemos. Deus, Ele não palpita nas nossas escolhas. Ele, como Pai sábio, Ele nos conduz de uma forma a nos orientar, mas não a dizer faça-se isso ou aquilo. As escolhas são nossas. Mas, quando nós temos a responsabilidade da escolha, o que vem em contrapartida? Nós escolhemos, então nós respondemos pelos nossos
atos. A escolha é livre. O plantio é livre e a colheita obrigatória. Então nós vamos chegar num ponto, eu vou trabalhar com vocês de um texto de Joana de Ângeles que diz assim: ser sábio investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizas a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para ações futuras. Conforme semeares, assim colherás. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é resultado da escolha errada. Investe no amanhã e será feliz desde hoje. Joana de Ângeles. Então, Joana de Ângeles, ela nos aconselha, espírito sábio que é, a que nós façamos um investimento no nosso futuro. Porque hoje que nós vivemos, o nosso hoje, ele é um momento muito importante. É por isso que muitos filósofos, muitos sábios, muitos pensadores, eles nos dizem que o tempo mais precioso que nós temos é o tempo do hoje. Porque o hoje, ele é o tempo do resgate. O hoje, ele é o tempo da colheita. O hoje, ele é abençoado porque nós temos oportunidade de resgatar os nossos erros pretéritos. O hoje nos dá a oportunidade de nós enfrentarmos aquilo que nós plantamos há um tempo atrás. Então, o nosso hoje, ao mesmo tempo, é irremediável. O que nós passamos no nosso presente, ele é fato aquilo que nós colhemos no nosso passado. Então, o hoje, ele é muito precioso, no sentido de que olharmos para nós e gostarmos do nosso hoje, apesar das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas dificuldades, da família que nós temos, do corpo físico que recebeu e acolheu o nosso espírito, porque é essa a nossa necessidade. Então, ao mesmo tempo de viver o hoje, o resgate do nosso passado, é nesse hoje também que nós fazemos as nossas escolhas para o nosso futuro. Eu não estou satisfeito? Eu não estou agradando da vida que eu tenho? O que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar para que o meu futuro seja de agrado à minha vontade. Porque tudo que eu passo hoje, eu passo porque eu necessito, porque eu estou colhendo um pretérito. Escolha, livre-arbítrio, mas assumência dos atos. E a assumência dos nossos atos nos conduz a determinada posição. É a que nós vivemos agora. E essa posição não nos agrada. Eu não gosto de estar do jeito que eu estou. O que eu preciso fazer? Trabalhar para melhorar o meu futuro. Melhorar o meu amanhã. Então, Joana de Ângeles, ela nos alerta em relação a isso, né? Ao mesmo tempo da resignação de passarmos pelo que nós estamos passando, também aquele ímpeto, aquela vontade, aquela coragem de transformação para o futuro. Porque não podemos ficar estacionados. Não fomos criados pelo Pai para nos mantermos parados, focados no mesmo ponto. E um segundo texto, pequenininho, que eu trouxe para vocês, é do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias a que se deu o nome de ano foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Então, Carlos Drummond, ele vai falar da invenção do tempo, porque o tempo é a invenção dos homens. O tempo, ele existe de uma forma criada. E culturalmente,
nós criamos o tempo dividindo ele em 12 meses. E aí a gente vai chegando lá para mês de novembro, para mês de dezembro, a gente vai ficando arriado às forças, né? Vamos ficando cansados. Nós estávamos conversando na minha casa, dizendo como as pessoas começam a ir mais no final do ano, buscar mais tratamentos. Elas se sentem esgotadas, cansadas. Então o Drummond, ele vai falar que a hora que a gente está chegando no limite da nossa exaustão, vem a renovação. Só que essa renovação, ela não é um milagre. Não é o dormir dia 31 e acordar diferente dia 1º, como nós conversamos aqui no começo. Mas é uma renovação de nós mesmos. É um dizer assim, estou deixando algo para trás e estou começando novamente. É o que trazemos de renovação, de seres renováveis que nós somos. Espíritos são seres renováveis. Nós estamos prontos a qualquer momento a nos renovar, a nos rever, a rever as nossas posições, a rever os nossos sentimentos e rever as nossas condições. Todos nós somos capazes disso. E todos nós trazemos e carregamos essas questões. Então é interessante, culturalmente, e quem diz que nós não somos influenciados espiritualmente na questão da nossa cultura? É claro que nós trazemos, de uma forma a nos aliviar, determinados mecanismos de defesa que são criados. E essa forma de dividir o tempo em ano, esse ano em meses, e essa renovação, ela é uma inspiração da espiritualidade superior. E muitos espíritos amigos, como Emmanuel, André Luiz, eles vão nos dizer de como as energias em volta do planeta Terra, elas se tornam energias mais positivas nessa virada de ano. Porque, como disse o nosso irmão no início, na prece, há toda uma vontade de todo mundo, e todo mundo na sua vontade. Alguém deseja alguma coisa ruim? Então o que nós desejamos uns para os outros quando nós encontramos? Muita paz, muito amor, muita força, muita luz, muita felicidade. Os nossos votos são votos sinceros para os outros e para nós, são votos com vibrações muito positivas. E o que é a nossa vida a não ser as nossas vibrações? Nós vivemos cercados de vibrações, sejam elas positivas ou negativas. Então cabe a nós, dentro da nossa renovação, buscar sempre essas vibrações. E o planeta, envolto nessas vibrações positivas, ele dá meio que uma alavancada. Então as pessoas, elas se sentem numa atmosfera melhor, elas se sentem com mais vontade. É por isso que as dietas começam dia 1º não, né? Dieta a gente tem que começar dia 2, que é dia 1º, a gente ainda vai comer o restinho da ceia do 31. Mas a gente vai fazer dieta, a gente diz não brigar, a gente diz tentar ser mais calma, a gente diz isso, diz aquilo. Nós sempre falamos para nós mesmos vontade de coisas melhores, coisas que nos fazem bem. E dentro das vontades, dentro do pensamento de melhora de nós, volto também à fala do nosso irmão quando ele diz assim, que não adianta nós criarmos muitos votos e não darmos conta. Às vezes nós exigimos demais. E a gente esquece que nós estamos em uma caminhada, e uma caminhada se faz como? Passo a passo. Não adianta a gente querer atropelar, não adianta a gente querer acelerar. Às vezes eu imponho um ritmo que eu não vou dar conta, eu até vou um pouquinho mais rápido, mas logo eu paro. Eu paro para descansar porque eu estou exaustando. Então a nossa caminhada, ela se faz de forma constante, mas ela se faz de passo a passo. Nós precisamos dar um tempo às nossas limitações, perceber o que nós já podemos, o que nós já conseguimos. E vamos observar uma coisa. A vida é fácil? Não. O ano de 2013, como o ano de 2012, como de 2011, como todos os anos das nossas existências, não são fáceis. Nós sempre atravessamos problemas, dificuldades, dores, porque nós ainda na nossa imaturidade espiritual, na nossa
situação, nós ainda erramos muito. E se erramos, às vezes nós colhemos esse plantio, às vezes, de dores, de dificuldade. Mas, se nós estamos aqui hoje, dia 6 de janeiro de 2014, pense, cada um, quanta coisa nós já vencemos, quanta coisa nós já superamos, quanta coisa já veio a nós que nós pensamos, agora não vai, agora eu não dou conta, agora está difícil. E nós passamos e nós vencemos e chegamos e estamos aqui hoje. Isso quer dizer que nós somos muito capazes. Então que nós possamos pensar nos nossos votos, nas nossas promessas a nós mesmos, que essas promessas nada mais são do que a vontade de melhorar, como desafios, pequenos desafios de coisas que realmente nós vamos dar conta. E eu trouxe para nós refletirmos algumas dicas de algumas coisas muito simples, que se vocês acharem interessante, que peguem algumas para serem votos de vocês nesse ano de 2014, além dos que vocês fizeram, uma, duas, se desafie com essas questões que eu vou trazer para vocês de alguns autores. Eu fui fazendo uma coletânea dentro das mensagens espíritas, principalmente das mensagens de Emmanuel, do que ele nos propõe. Emmanuel nos propõe muita coisa sempre. E eu fui pegando algumas coisas dessas mensagens e criei alguns desafios para nós. Então vamos passar. Primeiro, elogie 3 pessoas por dia. Gente, vamos tentar, naquele dia que a gente acordar, tentar fazer elogio a 3 pessoas. Ou então, elogiar 3 coisas. Abrir a nossa boca para dizer de coisas que nós observamos com um olhar agradável. Nós passamos as nossas vidas procurando o que é desagradável. Nós adoramos observar e falar aquilo que não é bom. Se a gente falar assim, critique 15 pessoas por dia, é fácil ou é difícil? Fácil, gente, como é fácil criticar. Aí quando eu me coloco o desafio assim, elogie 3 pessoas, a gente já pensa, meu Deus, onde eu vou achar 3 pessoas para elogiar? É por isso que a gente já traz. Se não for 3 pessoas, elogie 3 situações. Elogia você, se olhe no espelho. Elogie, fale que você melhorou em alguma coisa. Olhe para o seu filho, para o seu esposo. Olhe para a sua esposa, para o seu pai, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para alguém na rua. Observe alguma coisa de positivo a pessoa tem. E eu devolvo uma pergunta para vocês. Quem de vocês não gostam de ser elogiados? Tem alguém aqui que não gosta? É tão bom quando a pessoa olha para nós e nos diz de alguma coisa positiva que nós estamos demonstrando, não é? A gente se sente assim, até fala pra gente assim, cuidado, não passa com um alfinete perto não que estoura. A gente fica inchado, nem acha bom. É muito bacana, isso desperta bons sentimentos, isso desperta boas relações, né? Tem muito casal que fala assim, quando namorava era assim, elogiava, ela casou, parou. Por que parou? Né? Eu vou elogiar aquilo que está cansado de saber. Sim, precisamos renovar os nossos elogios. Lá em casa eu vivo reclamando, se não falar todo dia que a comida tá boa, parte cozinhar. Não é? A gente dedica, faz aquilo com amor. Tem que falar. Minha filha já aprendeu tanto, Tati, que ela fala assim, toda vez o almoço ela faz e fala assim, mamãe, tava uma delícia, obrigado, viu? Mesmo que tiver ruim, eu acho que ela fala, tá uma delícia. Então a gente precisa valorizar o que o outro faz para nós. Quantas coisas no nosso dia as pessoas fazem, coisas pequenas, que a rotina vai passando desapercebido. Por fim, as pessoas desanimam de fazer, porque nós não incentivamos. E sempre há algo a elogiar. Tinha uma cidade que tinha um homem muito conhecido, que ele discursava nos velórios.
Mas chegava nos velórios, mas ele fazia uma oratória em relação à vida da pessoa que tinha desencarnado, que era uma coisa fabulosa. Nele enaltecia ali o defunto e era aquela maravilha. E nessa cidade também tinha um outro sujeito detestável. Esse sujeito era aquele que ninguém gostava. Se caía a bola dos meninos no quintal dele, ele furava. Fazia questão de furar. E as pessoas diziam assim: o dia que o fulano morrer, ninguém vai no velório dele. Não vai ter um para segurar a alça do caixão. Acontece que esse fulano desencarnou. E ao contrário do que muitos diziam, foi o velório mais concorrido da cidade. Lotou. Até gente da cidadezinha próxima veio pro velório. Vocês sabem por quê? Para ver o outro sujeito que era famoso em fazer a oratória elogiando alguma coisa do defunto. Quer ver quem que ele vai elogiar, daquele sujeitinho ruim, que não tem nada para falar. Pois então, caixão descendo na sepultura e ele começa: meus irmãos, ele assobiava tão bem. Encontrou alguma coisa a elogiar? Assobiava bem. Ele saiu da enrascada. E nós podemos sair das nossas todos os dias. Que seja um assovio, que seja um gesto tão pequeno. E às vezes com um elogio nós conseguimos mudar as pessoas. Tem um aperto de mão firme. Olha, a gente sente falta dessas questões do toque. Às vezes a gente vai pegar na mão da pessoa, parece que a gente está dando um choque. Mal encosta, a pessoa já larga assim. Você já pegar na mão da pessoa assim, aí você mal, já tirou. Você logo olha para a mão, será que minha mão está suja? Não estou bem, né? As pessoas cortam do toque, a gente tem um aperto de mão firme. Pegue na mão das pessoas, cumprimente as pessoas. Se possível, abrace as pessoas. Somos irmãos. Olhe as pessoas nos olhos. Converse, fixando, olhando as pessoas. Dizem que os olhos é a janela da alma. Se mostre para a pessoa olhando nos seus olhos. Nós estamos vivendo um mundo de correria, que as pessoas passam umas pelas outras, a gente se cumprimenta, mas a gente nem se percebe. Não sabe nem como é que o outro estava. Às vezes o filho da gente sai de casa, se perguntar pra gente com que roupa que ele estava, você nem sabe falar. Que jeito que estava o cabelo. Eu trabalho com acompanhamento de umas escolas do município e eu não era loira, eu fiquei loira, né? A gente vai mudando as coisas, contrariando as coisas. E eu fiquei loira no mês desse semestre, fiquei de férias em julho e voltei em agosto. No finalzinho do ano, a diretora de uma escola que a gente encontra direto, ela passou por mim e falou assim: nossa, Juliana, você tá loira? Eu falei: que é isso? Mas eu tô loira desde agosto, eu voltei loira das férias. Ela falou: eu tô um semestre sem te ver? Eu falei: não, você me vê, mas você não me olha. Nós nos encontramos várias vezes, você me viu, mas você não me olhou. Os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos companheiros, nós os vemos, mas será que nós os olhamos? Será que nós os observamos? Será que o nosso olhar ele está voltado às pessoas? Ou será que a gente responde por responder nos nossos atos mecânicos? Estamos falando com o nosso filho, olhando o que está acontecendo na novela, no jornal, entendeu? Nós os vemos, mas nós não os olhamos. Valorize mais os bens espirituais. Nós precisamos desejar, cobiçar mais as coisas espirituais, porque são elas que nos trarão a felicidade tão almejada por nós. Os bens materiais, se nós chegamos até aqui, nós já deveríamos saber que eles não nos trazem felicidade. Os nossos bens materiais são para suprir as nossas necessidades de corpo físico. Mas a minha necessidade de corpo físico, ela é passageira, porque o meu corpo físico é passageiro. Qual é a minha necessidade real? É a minha necessidade espiritual. Porque o que eu sou de verdade? Espírito. Isso não sou eu espírita que estou dizendo, não. O católico acha que nós temos alma, o evangélico, as outras religiões. Só quem não acredita
acredita que existe alguma coisa para além do corpo físico é o ateu, que são raros. Todos nós acreditamos que há algo depois do corpo físico. E se há algo do corpo físico e esse algo é eterno, que todo mundo diz, que incoerência é essa que nós corremos atrás das coisas materiais, pensando em satisfazer só esse corpo, que nós sabemos que cedo ou tarde nós vamos deixá-lo ali. Então que nós possamos ter mais um pouquinho de maturidade e começar a correr atrás daquilo que é real. Porque quando a gente começar a correr atrás do que é real, nós vamos começar a nos sentir bem. Essa paz, esse amor, essa tranquilidade que nós tanto desejamos na passagem de ano, ela está relacionada atrás do que nós corremos. Se a gente acha que está focado em eu ganhar na Mega Sena da virada, e eu não ganhei, e agora minha vida está um desastre, nós ainda estamos com os olhos muito vendados. Porque o que nós podemos é ganhar riquezas espirituais. E assim nós vamos estar melhores. Saiba perdoar a si e aos outros. Dê a você e aos outros uma segunda chance. Comece a olhar para você, as coisas que você faz de errado, a analisar, e se dê uma segunda chance, no sentido de que você pode fazer diferente. E quando você começa a se perdoar e começa a se dar uma segunda chance, você vai perceber que se você erra, o outro também erra. E se você erra e você gostaria de fazer diferente, o outro também pode fazer diferente. Dê uma segunda chance a ele. Não diga, quantas vezes a gente diz, não, fulano acabou pra mim. Agora não tem mais. Quantas vezes a gente já ouviu, se não falou isso? Pra mim, meu coração morreu. Gente, o que é isso? Todos nós somos criados por um único Pai. E um Pai amoroso. E Ele não criou um filho são e outro torto, não. Todos nós estamos em aprendizado. Ninguém tem que morrer para nós. Nós precisamos dar a segunda chance. Nós precisamos estender a mão, orientar as pessoas para que elas se tornem melhores. Quantas vezes a mão foi estendida a nós e nós fomos orientados para chegarmos onde nós chegamos? Trate os outros como gostaria de ser tratado, respeite a todos. Esse tratar os outros como gostaria de ser tratado é um pouco menos do que aquela difícil que Jesus deixou para nós. Jesus, ele pediu um negócio para nós que ainda está meio difícil, mas nós vamos conseguir. Que é amar os outros assim como nós nos amamos. Ainda está meio difícil, que a gente não consegue nem se amar direito, né? Mas vamos pelo menos começar nesse caminhar de aprendizado do amor a tratar os outros da forma como nós gostaríamos de ser tratados. Então, diante daquela palavra rude que sai das nossas bocas, diante daquela ofensa, daquela crítica, daquele olhar de censura, né? Daquele jeito superior ao outro, de posição, troca de lugar um pouquinho e tenta ter atitudes para com os outros da forma como você gostaria se os papéis fossem invertidos. Isso não é muito difícil, não. Isso é só nós exercitarmos uma coisa que é chamado, dá um tempo, para, respira e reflete. Parar de tomarmos impulso e falar coisas sem pensarmos antes. Faça sempre novos amigos, porque somos uma família universal. Renato Russo, um compositor, ele diz numa música dele assim: o mal do século é a solidão. E nós estamos cada vez mais solitários. E nós estamos cada vez mais falando com as máquinas, né? E deixando que as máquinas falem por nós. E vamos nos isolando. Como, se somos uma família universal, devemos trabalhar para que nós fiquemos juntos. Então tente sempre que possível fazer novas amizades. Saiba guardar segredo. Quando a pessoa chegar para você e falar assim: vou te contar uma coisa que você não conta para ninguém, é para ninguém. Aí a gente tem mania de chegar e falar assim pro marido assim: bem, a fulana conta uma coisa que ela contar para ninguém, mas eu vou contar só para você. Pronto.
Aí a gente vai contar para alguém da confiança dele. Então vai ter sempre alguém da confiança da gente. Vai contar, meu chefe fala assim: segredo que mais de uma pessoa sabe não é segredo. Já caiu na boca do povo. Então, gente, saiba a ser fiel às pessoas. Aquilo que elas depositam em nós. Aquilo que elas depositam na nossa confiança. Se a pessoa naquele momento quer desabafar com você e diz: não comente, saiba fechar a boca, né? Surpreenda aqueles que você ama com alegrias inesperadas, com pequenos mimos, com palavras de afeto. Faça as pessoas que vivem perto de você felizes. Faça as pessoas sorrirem. Faça uma gracinha. Chegue com um bombom. Diz: olha, eu estava passando pela rua, vi essa maçã, lembrei de você. Faça pequenos gestos que a pessoa se sinta importante. Não reze para pedir coisas, reze para agradecer, pedir força, sabedoria e coragem. Não é da piadinha da mulher que está lá rezando para Deus e dizendo: Deus, me dá sabedoria e coragem, se o Senhor me der força, eu arrebento meu marido. Não é essa força, não. É a força da gente motivar para a gente vencer as nossas dificuldades. Então, vamos deixar das nossas orações de ficarmos pedindo coisas demais a Deus, que se nós não as recebemos é porque nesse momento nós não precisamos dela. E se elas aparecerem na nossa vida, ela não nos causará tranquilidade. Hoje a nossa vida precisa estar assim. Mas peça sabedoria, peça força, peça coragem para enfrentar as dificuldades e mesmo com as suas dificuldades conseguir superá-las e trabalhar por um futuro melhor. Não tome nenhuma decisão quando estiver cansado ou nervoso. Isso é fato. Tudo que nós falamos quando estamos cansados ou nervosos é desastre. Vai dormir. Dorme. Fala, ó, hoje não. Dorme, descanse e amanhã resolva o problema. Tudo que se faz de cabeça quente não sai bem feito. E por fim, jamais prive uma pessoa de esperança. Pode ser que ela só tenha isso. Deixe de ser pessimista. Deixe falar para as pessoas que não vai dar certo. Incentive as pessoas na esperança que ela tenha, na vontade que ela tenha. Quem somos nós para sabermos o limite daquela pessoa em fazer aquilo que ela espera dar conta? Incentive sempre as pessoas. E nunca deixe de sonhar. Você é do tamanho dos seus sonhos. Os nossos votos, como disse o nosso irmão, são os nossos sonhos de melhora. Tenha sempre um sonho em mente. Tenha sempre o sonho de ser melhor em alguma coisinha que você sabe que é capaz. E não deixe de sonhar, porque nós somos exatamente do tamanho dos nossos sonhos. Nós somos exatamente do tamanho da nossa vontade. E que a nossa vontade, nesse ano de 2014, seja uma vontade muito, muito grande de superar os obstáculos e de chegarmos ao final do ano, não para pedir, mas para agradecer a tantas vitórias que nós tivemos, principalmente vitórias relacionadas aos nossos defeitos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje e sempre.